seja muito bem-vindo a mais uma temporada do programa Coletiva. Semanalmente a gente recebe aqui personalidades e lideranças da nossa cidade e de toda a região para te manter bem informado. O Coletiva está com quase 3 anos no ar e já foram mais de 150 entrevistas para você. E hoje, então, para começar o ano em grande estilo, recebemos aqui o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, que vem nos contar um pouco sobre as ações para 2023 e também fazer algumas análises sobre esses 2 anos de gestão. Prefeito, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Fabiola, e a todos aqueles que nos assistem da TVU. Parabéns pelo programa Coletiva, que é sempre muito importante essa divulgação de Votuporanga, para Votuporanga e região, de tudo aquilo que acontece. Então, para mim, eu me sinto honrado com esse convite. A honra é nossa, prefeito, por te receber aqui hoje. A gente sabe que o pessoal de casa é, claro, sempre muito interessado nas obras que estão sendo feitas pela prefeitura, né? Como os recursos estão sendo investidos. São coisas que realmente mexem no nosso dia a dia. Então, essa informação é muito legal de ser levada, né, para quem está em casa, e a gente agradece mais uma vez. Eu queria te falar um pouquinho te perguntar, né, sobre esses 2 últimos anos, né, de gestão. O senhor concluiu aí 2 anos e agora seguimos para mais 2 anos. Qual é a análise que o senhor faz desse primeiro período? Positiva, apesar das dificuldades. Todos sabem, por aquilo que passamos em termos de pandemia, mas nós entendemos como um percalço do caminho, né? Quando assumimos, já existia pandemia. Ela recrudesceu, ela se fortaleceu contra o mundo, mas o mundo soube reagir e, especialmente aqui nós temos a certeza de que tomamos as medidas certas. E também as ações cotidianas do nosso governo, elas vêm respeitando um eixo de programação nosso, que é o nosso plano de governo aprovado nas urnas, e temos aí esses primeiros 2 anos que entendemos que foram muito positivos como avaliação, até temos essa métrica avaliada através de pesquisas de opinião pública, e agora temos mais 2 anos de desafio com tudo aquilo que a gente sabe e é inerente a uma administração pública. Votuporanga está sabendo resolver seus problemas. Apesar disso, a gente sabe que tem momentos delicados e difíceis. Eu gostaria que o senhor relembrasse desses 2 anos o que mais foi difícil para o senhor e o que mais também te deu orgulho. Os momentos difíceis são aqueles que, na verdade, a gente atravessa cotidianamente, como eu disse, né? O financeiro é difícil, as dificuldades de superar determinados projetos que podem ser encarados de uma forma melhor ou não pela sociedade. O relacionamento com a Câmara Municipal, quero ressaltar aí, muito bom, é um ponto positivo que a gente tem de que a Câmara Municipal, sob os primeiros 2 anos da presidência do Serginho e agora com a presidência do Daniel, mas com todos os vereadores se engajando no diálogo, eu nunca me furtei a isso. As dificuldades eu entendo que são inerentes e é uma cidade que cresce, quer crescer, quer fazer mais, ela não poderia esperar outra coisa. Nós temos bastante certeza de que fizemos muita coisa certa, nós também nos equivocamos muitas vezes, somos humanos, mas sempre dispostos a corrigir o rumo, a voltar, dar um passo para trás para dar 2 para frente. Assim que eu encaro sempre. A minha equipe é uma dos pontos em que eu me orgulho, que nós trazemos muito o DNA nosso de uma equipe muito solidária, junto com a Rose, minha esposa, num trabalho fantástico junto à área social, vem nos dando assim uma demonstração de que é possível melhorar, né, sempre em favor das pessoas. Um ponto de orgulho que a gente pode dizer, que traz muita satisfação, é aquela premiação que a gente teve no final do ano passado, no programa Cidades Excelentes da Band, e a gente foi premiado 2 vezes, né, como melhor cidade do Sudeste da educação e a 2ª cidade do país em qualidade de vida. Isso me dá orgulho de Votuporanga, de fazer parte dessa comunidade e em que eu me engajo, eu me considero um dos participantes.
sinto muito orgulho dessa cidade, Votuporanga realmente é muito diferenciada, a gente fica muito feliz quando vem esses títulos, né, de reconhecimento aqui, né? Muito, muito bacana mesmo, parabéns. O senhor sempre foi o senhor já foi secretário de Planejamento, primeira vez que assume o posto como prefeito. Como o senhor resumiria o principal desafio da função de prefeito? Exatamente é você ter a escala de prioridade. Como se diz no jargão, Fabiola, o cobertor é curto, né? Porque se fosse muito fácil, todos tivéssemos os recursos para tudo, seria muito fácil e a gente realmente não teria esse exercício. Mas quando os recursos são finitos, ou seja, eles são aqueles limitados, nós temos que procurar e escolher as prioridades. Então, quando você coloca assim, vou fazer o desfavelamento, um item importantíssimo na pauta do nosso governo. Eu tenho que fazer, pensando no social, no que representa e nas pessoas que eu carrego com essa ação. Onde eu vou atender? Em detrimento de outro. Algum outro assunto vai ficar em segundo ou terceiro plano. Mas eu preciso, então, encarar esse como um desafio, como da mobilidade urbana, como de fazer, no momento de crise e ter que ter um desafio de ser rápido no raciocínio, escolher fazer um hospital de campanha. Que aí, graças a Deus, tivemos o auxílio de governo do Estado, de parceiros importantes, como o Carlão Pinhatari, que eu quero aqui destacar a grande parceria que ele tem conosco, e a própria comunidade que nos ajudou. Fazer isso é um desafio. Quem vai receber esse benefício? Aí eu tenho que dizer para mim mesmo, aquele outro ponto vai ficar num segundo momento, não falo segundo plano. Então, essa é a grande escolha que eu tenho que fazer. É o grande momento em que o administrador tem que dizer, é isso agora. E assim é assim que eu encaro a administração pública. O senhor é uma pessoa sempre muito simpática e acessível nos diversos eventos que a gente vê por aí, né? Inclusive com a cobertura da TV Unifev. E aqui entre nós, lidar com gente não é fácil, né, prefeito? Mas o senhor está sempre disponível e tal. Como é esse desafio de lidar com as pessoas no dia a dia? Qual é o segredo dessa habilidade? É difícil a gente falar da gente mesmo, né? Eu aprendi isso muito com meus pais. Me ensinaram a ser uma pessoa que eu tenha que responder sempre com muita educação, com muito jeito, que eu tenha que ter muito tato com as pessoas. Eu aprendi a ser assim, fui receptivo a essa ideia dos meus pais, encontro isso junto de toda a minha família e encontro isso junto à minha companheira de vida, que é a Rose. Tá certo, uma linda família mesmo, prefeito. Vamos então agora falar um pouquinho de obras, né? A gente sabe que tem muitas aí em andamento, eu tenho aqui uma relação delas, mas eu gostaria de começar pelas obras de pavimentação. Vocês anunciaram um programa novo, se não me engano, asfalto novo, não é isso? E quais foram os principais pontos, prefeito, atendidos até esse momento na sua gestão? Na verdade, esse programa Asfalto Novo ele é um grande programa de recap. Quando nós assumimos, e a gente já sabia disso, voltando aqui um pouco, o fato de eu ter sido secretário de vários prefeitos me ajudou a conhecer muito o território da cidade e as necessidades da população, né? Eu digo que se Deus realmente quis me preparar, Ele me preparou bem nesse aspecto, me colocou e fez com que eu tivesse, por exemplo, o desafio de ter que conhecer o território do município e também, consequentemente, com quem eu estava lidando, que é a sua população. Agora vem o desafio de ser prefeito. Agora, o asfalto. Nós sabíamos que a nossa malha asfáltica, ela estava há mais de 6 anos, naquela época, quando eu assumi, sem nenhum metro quadrado de recuperação. Porque o asfalto, olhos vistos, ele, quando chega uma época de chuva, por exemplo, ele aumenta a capacidade de abrasão que a água leva, os veículos provocam a diminuição da capa asfáltica e vem então a necessidade de recapear. Nós levantamos 700 mil metros quadrados que o município teria naquela época necessidade de recapear.
Era muito. Quando você tem, normalmente você teria que ter 100 mil por ano. Ou seja, eu tinha que correr atrás de 7 anos de atraso nisso. Qual não foi nossa surpresa quando fizemos a primeira solicitação forte ao governo do estado, aí o Carlão nos ajudando muito nesse aspecto, resolvemos o aporte de praticamente 90% disso. Né? Os outros 10% ou 15% do que faltavam, nós fizemos um empréstimo, aí eu destaco a solidariedade e o trabalho harmônico independente da Câmara, que veio nos ajudar, nos dando a permissão de colher 10 milhões. Ou seja, nós temos um amplo programa de pavimentação, de recap, de cerca de 41, 42 milhões de reais, que nós vamos aplicar durante o ano. Aplicamos já o ano de 2022 e vamos, ao longo desse ano, finalizar e deixar a capa asfáltica praticamente zerada no município. E outras obras de pavimentação, como você disse, que é de interligação de bairros. Por exemplo, fizemos aquela na Avenida Mário Pouso Bom, que foi um grande início do anel viário que nós temos. Eu, até como arquiteto e como coordenador do plano diretor de Votuporanga, nós determinamos um anel viário. 2, aliás, um interno e um externo. O interno, existiam 3 gargalos. Hoje só existem 2, mas um já foi superado, que é esse da Mário Pouso Bom. E outras obras que a gente vai enumerar durante esse relatório que você vai me solicitar, eu sei disso, mas basicamente é um investimento pesado de 78 milhões de reais que nós fizemos o ano passado, de 2022, nós aplicamos 42 só de recap. Esses outros 2 que o senhor comentou, esses outros 2 pontos aí que terminaria esse anel viário, quais seriam, prefeito? Por exemplo, nós temos um ali que é no entroncamento das vias importantes, que é Pansani, Avenida Vale do Sol, né? Pansani, Vale do Sol, e a ligação com o Jardim Universitário. Esse é um. E o outro, esse nós estamos falando aí na Zona Leste, né? E o outro é um na Zona Sul, que é aquela parte do complexo que nós temos ali da rua Fioravante Poiani. Nós temos ali um trecho que é da Coacavo, Avenida Coacavo. Então tem um nó ali, tem um gargalo que precisa ser satisfeito. O restante a gente vai completar, porque nós temos as outras vias já preparadas e estruturadas para isso. O anel viário ele se dá por avenidas, né? Por avenidas. Então, quando você começa ali na Mário Pouso Bom, você vai, atravessa, vai por exemplo, para Wilson Foz, que está faltando também só um pedacinho pequeno, eu nem chamo de gargalo isso, para terminar a Wilson Foz e outras avenidas. A Pansani é outra que a gente vai contar e a gente vai seguindo isso através de avenidas. Eram 3 pontos, agora são 2. Tá certo, prefeito. E quanto à ciclovia da Estrada do 27, né, a vicinal, Pedro Assi, que todo mundo, muita gente pedia, né? Como é que está essa obra hoje? Ela já está, vamos dizer, pronta, mas ela vai ser inaugurada agora em fevereiro. O que está faltando é apenas um acabamento de grama. A chuva, ela vem impedindo a equipe, a empresa que está executando esse serviço de trabalhar. Mas podemos dizer que ela está com 97%, 98% concluída e vamos entregá-la. Muita gente já está até usando, porque a capa já está pronta, a sinalização. Quero dizer dessa obra, da importância dela. Ela não só naquele trecho, existem ainda pessoas, né, como já existiam, pessoas que necessitavam dela para trabalhar. Mas é um ponto importante dos praticantes, dos bikers, né, que a gente fala, que a gente reputa em cerca de 3 mil pessoas usam de uma forma ou para o lazer ou para o esporte mesmo necessário, para a parte aeróbica da pessoa. E eles têm, nós recebemos essa reivindicação ainda na campanha para ser prefeito, que eles precisavam disso para superar um pedaço que dali, como eles falam, eles ganham o mundo. Fazendo essa interligação entre o Atenas, ali o condomínio Atenas, e onde ela foi ali próximo à estrada, no final ali do Porto Seco, é onde eles chegam e abrem para ou seguir na própria 27 ou ir ali para a estrada do Jambolão e depois ganhar a Euclides da Cunha, dali eles vão abrindo
para as outras cidades. Esse pedaço, que é de 4,2 quilômetros, nós nos comprometemos, ele tem realmente uma característica de ser plano e tinha espaço, conseguimos aí, através de uma emenda do deputado Geninho Zuliani, deputado federal, de 1 milhão, fazer essa obra que custou cerca de 1 milhão e 100 para o município. Perfeito. Outras duas expectativas também, o novo Paço Municipal e a iluminação da Arena Plínio Marim. O senhor pode atualizar para a gente como é que está isso? Sim, são boas notícias, né? Porque o Paço Municipal, ele vem dando umas tropeçadas a obra mesmo, né? Nós recebemos ela paralisada praticamente, a empresa que estava nela, nós precisamos fazer uma nova licitação, a empresa entregou a obra sem concluir o contrato pelo qual ela foi contratada, né? E aí o grande desafio o dinheiro que nós tínhamos para fazer essa obra que foi contratada pela administração passada, na hora da gente assumir e nos deparamos com a obra paralisada, teve problemas de pandemia também, tudo, mas ela ganhou um outro patamar de recurso, ou seja, ela precisou ter mais recursos. Mas o que eu tinha eram os 8 milhões. Eu disse que, sempre digo, que nós não poderíamos deixar aquele esqueleto exposto, né, que estava praticamente um esqueleto mesmo, e ele estava sendo dilapidado pelo tempo, vamos dizer assim. Então, responsavelmente, eu digo, achamos uma maneira de concluir uma forma. Qual é? Os 8 milhões que nós tínhamos ainda, dos 10 que foram contratados, nós aplicamos naquela obra. Então, nós vamos entregar agora, eu creio que nós vamos entregar nesse trimestre, mas se nada der certo, nós temos ainda alguma coisa em termos de imobiliário para ver lá, talvez no início do segundo trimestre, nós faremos essa entrega. Ela está indo bem a obra. Nós vamos entregar uma obra que vai ter praticamente 75% dela concluída e ela vai estar na aparência dela, física e exterior, pronta. Aparência toda. Aliás, não é só aparência, ela estará pronta. Tá. Pintura, vidros, ela terá sua cobertura concluída, caixa d'água, elevadores, todas as prumadas de serviço internas que são necessárias, técnicas, ela vai estar concluída e ela é dividida em andares. São 5 andares. Nós vamos entregar pronto, conforme o projeto, conforme a necessidade, o primeiro andar, né, e o térreo que na verdade é o térreo, que é a chegada, ali onde é a parte da implantação do prédio. E os outros 4 andares, eles vão estar faltando pouca coisa para concluir, cada um deles. É que esse recurso não deu para concluir exatamente pela fase que eu disse, na fase da pandemia e no atraso da obra, ela defasou os valores e eles subiram e teve uma inflação nesse período. Mas nós já estamos preparando recursos para essa finalização. Ela deve ser entregue, então, em etapas, né, prefeito? Vai ser isso, entregue em etapas. Nós vamos ter que entregar primeiro essa, para depois programar a segunda. Tá. Né? E quanto à iluminação da Arena Plínio Marim? A Arena Plínio Marim, ela já está em licitação. Nós vamos concluir, se Deus quiser, também nesse período desse quadrimestre, eu acredito, por esses próximos meses aí. O que aconteceu? Nós tínhamos a parte da arena iluminada de um lado da cobertura, mas para que haja uma eficiência energética e de iluminância que a gente fala, conforme os jogos e a federação exige, é necessário que o lado oposto também tenha iluminação. Então nós fizemos um levantamento, cerca de R$880 mil. Nós pedimos que a Câmara autorizasse, nós transformamos os 10 milhões de empréstimo do recapeamento em 9 milhões 120 e os 880 nós fizemos essa iluminação, para que a gente pudesse fazer jogos noturnos. Tá. A empresa, provavelmente nos próximos dias, esse mês de janeiro, já é definida a empresa que vai ganhar e ela terá então os meses necessários para a execução de 4 torres, né? Uma ainda do lado da cobertura, para completar, onde ela está, e mais 3 que serão lados novos,
onde a iluminação será total. E aí os torcedores do CAV, os jogos que poderão ser feitos não só para o uso do CAV, mas eventos noturnos que a gente possa, é um prédio e é um patrimônio do município, nós queiramos fazer, pode ser usado para as pessoas ali no horário mais fresquinho e que dá mais renda para o time, no caso do CAV, ou mais público também, em caso de que haja promoções por parte do município. Uma cidade quente como Votuporanga precisa, né, prefeito? Isso. Agora, continuando ali naquela região norte, o senhor anunciou também uma revitalização da Avenida Emília Roy Hernandes, que a gente sabe que é a principal avenida do Pozo Bom, né? Como é que está essa obra? Ela está já em vias de ser iniciada, né? Provavelmente nessa semana que nós estamos falando agora, as primeiras estacas já estão sendo plantadas. Que bom. É uma obra que a gente entende que deve custar algo em torno de 12 a 13 milhões de reais, e nós conseguimos já os 4 milhões e meio primeiros, né? Onde desses 4,5 nós vamos investir cerca de mais 500 como recurso próprio. Então nós vamos investir 5. O que é? Essa primeira fase, a empresa já está executando o restante da iluminação. Ela é uma iluminação central que ainda falta para concluir da uniformidade. Desde ali o início ali no Pontilhão, próximo ali o Facchini, e indo até o antigo frigorífico Quatro Rios, né? Que é o que falta para concluir a iluminação que nós temos ali no ponto onde está do frigorífico, o antigo frigorífico, até a passagem do dispositivo ou do trevo que dá acesso a Paris. Por que essa primeira obra? Porque ela vai dar já um eixo principal de ação. Esse é o primeiro 1,5 milhão conquistado via deputado Carlão Pinhatari, que é uma emenda junto ao governo do estado. O segundo 1,5 milhão, que vai virar 2, ele tem componente junto com ele, uma galeria, porque nós temos ali na Baixada, próximo ao posto de gasolina que tem ali, e no cruzamento com a Avenida Mário Pozo Bom, nós precisamos abrir esse entroncamento, e dali nós temos que fazer uma obra de galeria de águas pluviais e soltar isso lá na rua Leonardo Comer, num córrego, para evitar constante isso, chuvas muito mais fortes, causam alagamentos naquela região. E mais, já começamos a fazer e atuar, então, na parte do canteiro central dessa avenida Wilson Foz, né? Em termos de colocar, por exemplo, não só a galeria, mas como todos os ramais de galeria que podem chegar até lá. O terceiro 1,5 milhão, esse segundo é do deputado Fausto Pinato, federal, e o terceiro também do deputado federal Geninho Zuliani, 1,5 milhão, que é exatamente a ciclovia que nós vamos fazer ali dentro, com a parte já de paisagismo sendo iniciada e a definição de guias, porque eu não sei se você sabe, no projeto, se vocês se lembram, no projeto que foi apresentado, nós vamos ampliar em 50% o número de vagas. Um grande pedido ali, né? Uma demanda. E ao fazer isso, nós temos que encurtar aquele canteiro central. Tá. Não é? Revitalizar tudo. Nós temos hoje 300 vagas, vamos assim, e nós vamos ter no futuro 450 no trecho que nós escolhemos como prioritário, que é o trecho principal de 1.200 metros que se compõe ao longo dessa avenida. Interessante. Então, de 300 para 450 vagas. A gente convida vocês, inclusive, a acompanhar essas imagens que a gente está mostrando aí. Foram imagens apresentadas, né, pelo prefeito nesse último ano que passou, e a gente traz para vocês, então, esses detalhes. Prefeito, uma outra revitalização também importante que o senhor anunciou foi a do Centro de Lazer Pasqualino Pedrazoli, da rua Pasqualino Pedrazoli, né? Ali atrás do Açari, para o pessoal que não sabe. É uma região também muito importante. E como é que está isso? Em que pé que está? É uma obra que ela é um dinheiro recuperado pelo Estado, né? O que chama-se FID, né? Que é um fundo de interesses difusos, porque é dinheiro proveniente de multas ambientais, por exemplo. E aí nós apresentamos os projetos e eles têm que ser contemplados. Na verdade, existe o teor técnico dele e o teor político também, que a gente pede para que haja aceleração.
Só que esses projetos eles têm uma característica de que tem que ser executado em ano, um projeto de ano. Então, o cronograma dele é de um ano. Então, essa obra é importante. Ela está numa região em que ali onde ficam os pescadores ali próximo, são simpáticos pescadores que ali a gente tem, que fazem parte daquele cenário acima do Açari, né, que é a Rua Pasqualino Pedrazoli, mas ali nós temos uma área muito importante e nobre no aspecto de paisagismo, no aspecto de lazer. Então, essa obra contempla quiosques, pista de caminhada, vestiários e local de entretenimento, alguma quadra de vôlei de areia. Isso, ao longo desse ano, já está em progresso a obra, e ao longo desse ano ela vai evoluindo e nós vamos entregá-la ao público. Mas já temos o que a gente chama de FID 2. Eu priorizei também a recuperação, até uma boa notícia para os pescadores aí, a recuperação daquela lagoa, porque a primeira parte, o primeiro R$ 1 milhão que foi aplicado ali, ele não deu para ser aplicado nessa parte de recuperação. Então, essa segunda vai ser, então, esse projeto provavelmente esse ano vai ser aprovado, ele já vai ter também a aplicação de quê? De uma desassoreamento daquela lagoa, limpeza das suas margens, para proporcionar um lago, uma parte de lago artificial muito melhor. Então vai melhorar não só o aspecto visual, mas também de limpeza ali, para aquela população que usa como forma de lazer a pesca, e a gente quer que aquilo seja um ponto bastante importante de entretenimento e ponto turístico, mesmo de visitação para o nosso município. Prefeito, agora falando sobre saúde, né? O que foi feito de principal assim, dentro dessa sua gestão e o que a gente pode esperar ainda para os próximos 2 anos? Bem, além do que a gente tem que cuidar, né, da pandemia, eu teve que cuidar, mas temos ainda alguns rescaldos disso. Mas nós não podemos esquecer que a vida continua. Então, nós implementamos o programa muito forte de concluir com que todas as nossas unidades de saúde, né, elas tivessem uma ampliação do horário de atendimento. Né? Ao paralisar às 17 horas, nós estávamos impedindo aqueles usuários que, na verdade, toda a população que é usuária, que é o mais importante, não pudesse usar. O trabalhador chega em casa às 18 horas e não tinha horário. Nós ampliamos das 17 às 19. Ampliamos também as mais 10 equipes, de 21 para 31, ou seja, ampliamos em 50% o número de equipes de saúde da família. O que essa abrangência de atendimento aumentou muito e diminuiu em 50% o tempo de atendimento, de consultas, né, de exames localizados e necessitados pelos consultórios. Ainda temos alguma coisa para resolver junto a exames específicos e especialidades, que é junto ao governo do Estado. Estamos solicitamos ao ex-governador Rodrigo e vamos solicitar agora ao governador Tarcísio. Temos certeza que ele vai estar aberto a isso. Carlão vai nos ajudar, tenho certeza, para nós melhorarmos esse atendimento e a agilização desses exames. Mas as unidades de saúde hoje estão muito melhor equipadas, estamos reformamos algumas e vamos reformar outras. A minha ideia, por exemplo, é a do São Cosme, por exemplo, reconstruir, fazer uma nova, porque ela não está mais em condições adequadas para atender a população. É um atendimento humanizado. As equipes de saúde foram ampliadas, mas nós precisamos fazer. Eu falo isso todos os dias, mas eu quero aqui cumprimentar todos aqueles que fazem operacionalizam a saúde no município. Trabalham muito bem, mas essa saúde precisa chegar bem também à população. E quanto à educação, que é outra área também muito importante, né? A gente tem muitas demandas de vagas. Como é que está isso hoje no município? É uma área sensível também, tanto quanto a saúde. Nós não nos descuidamos. Enquanto teve a pandemia, nós investimos e construímos. Avançamos muito nessa questão, porque a gente sabia que a hora que abrisse a porta da represa, vamos dizer assim, a água que seria tudo isso, o número de matrículas, viria rapidamente. Mais de 1.800 matrículas no ano passado, quando normalmente se chegaria a 300 a 400. Nossa, aumentou muito então. Então nós não fomos surpreendidos.
Ainda ficou um rescaldo, ficou um pedacinho ainda, de cerca de uns 300 matrículas o ano passado, mas até 31 de dezembro de 2022 foram zeradas. Evidentemente que vêm os novos agora. Né? Existe uma previsão aí de cerca de 1.000 crianças novas que nascem no município, que nem todas virão para a matrícula das creches. Esse é um caso de creche que eu estou falando. Quando não é caso de creche, e os CMEs também estarão preparados para isso, eu quero te dizer também o seguinte, nunca se investiu tanto em construção. Nós temos 3 escolas sendo construídas, já construímos 3 e vamos ampliar esse ano mais 5. Nós estamos num programa muito amplo, estamos investindo pesadamente em educação, fazendo com que ela também, não só o nosso título de melhor cidade na área da educação, tenha que ser preservado, porque o aluno, né, o próprio colaborador e colaboradora da área da educação, professor, professora, aqueles profissionais da educação também têm que estar muito bem abrigados. Todas as unidades de saúde fizemos com que elas tivessem um sistema integrado de comunicação. Estão todas elas com 1.000 câmeras de proteção física. Desculpa, o senhor falou unidade de saúde, são escolas, escolas, então. desculpe. Sim. Exatamente, as escolas estão protegidas, todas elas, não entra ninguém sem a biometria. Sim. Elas estão protegidas também contra descarga atmosférica, contra para-raios, todas elas, a favor, né, o para-raio, para evitar qualquer tipo de descarga atmosférica. E investindo pesado, esse é o nosso modelo. E agora, e também nós já fizemos isso ano passado e o retrasado, nós, na capacitação dos professores, na melhoria da condição salarial deles, é uma visão que eu tenho que nós devemos melhorar e capacitar melhor aqueles que operacionalizam, aqueles que dão a instrumentação. Sem falar também na questão de alunos especiais, que a gente colocou para os alunos especiais, cada um deles, um educador para cuidar, porque muitas vezes, quando só tem um educador na sala de aula, ele não pode dar conta daquelas 20, 25 alunos e ficar aquele outro sozinho, sem ter atendimento. Então, a gente colocou também, esse é um atendimento preferencial que eu dou para todos os casos de necessidade de alunos especiais. É uma determinação, para todas as áreas nossas, que aconteça esse tipo de atenção para que essas crianças sejam melhor educadas. A outra área sensível, né, além da saúde e educação, é a questão do desfavelamento, né, de oferecer moradia digna para as pessoas. Como é que está a situação hoje, prefeito, lá da região do Matarazzo, da favela do Matarazzo, né, podemos chamar assim? Vamos dividir em 2 partes. Nós temos as pessoas que estão ainda morando indignamente, como eu falo. Não é uma questão humanitária, nós resgatarmos aquilo. É uma dívida social que o município tem, digo isso sempre, e nós já iniciamos essa obra. A outra parte é a busca por casas, habitações populares para a população que ainda não tem casa própria. Né? Essa aqui do desfavelamento já está em obras, nós já temos um cronograma razoavelmente avançado de início, começou em novembro. Eu acredito que até maio ela seja entregue, a área de loteamento, os lotes. E já estou fazendo gestão junto ao governo do estado para que a segunda parte, que são as 185 casas, que substituirão, que darão abrigo às famílias que estão nas favelas, que estão ali, Esmeralda, Matarazzo, Olímpio, Formenton e Alvim Algarve, possam todas elas serem depois deslocadas para essa sua nova residência, a construção vai ocorrer durante o ano de 2023, e aí a gente vai ver qual é o cronograma que o Estado vai ter para entregar, quando vai poder entregar essa obra, que é obra de recursos do governo do Estado. Estamos muito bem assistidos, tenho certeza, recebi diretamente do governador a promessa de que as obras que nós teríamos não iam ter solução de continuidade, e ainda temos o apoio do nosso deputado Carlão. As outras casas que eu me refiro, nós estamos já providenciando, já temos uma aprovação junto até na Câmara Municipal, integrando no perímetro urbano do município uma grande área
para receber 750 casas vinculadas já à Caixa Econômica Federal, que é para a gente diminuir o déficit habitacional do município. Prefeito, as entidades assistenciais de Votuporanga, elas desempenham também um papel muito importante no atendimento a essas famílias mais carentes que precisam. Qual é o apoio hoje que o poder público oferece para esse trabalho ser executado? Eu entendo que o terceiro setor ele faz um trabalho monumental, né? Nós procuramos ser parceiros dele, nós temos que ser. Então a gente tem feito com que os recursos cheguem através delas, as entidades, por exemplo, que são cerca de 30 e poucas entidades, isso através também com muito... É feito um tratamento também de uma ponte que a gente faz entre o município e elas, através da ROSE, do Fundo Social de Solidariedade, para que os recursos que a gente drena cheguem na ponta, porque elas sabem aplicar muito bem o recurso, essas entidades todas. Então, nós somos uma cidade muito solidária. O votuporanguense, ele quer ajudar o outro. Quando ele vê alguém que está precisando, que tem mais fraqueza, ele precisa receber aquele auxílio, ele se dispõe a ajudar. Então, o município tem essa característica, e eu falo sempre, nós temos que imprimir na administração pública aquilo que o munícipe deseja. O munícipe deseja que a nossa cidade não tenha grandes diferenças, né? E esse papel é muito bem feito pelas nossas entidades. Então, tanto a secretária Meire na assistência social, o secretário Emerson nos direitos humanos, a Rose no Fundo Social, desempenham um braço social nosso, mas eles são muito bem auxiliados pelas entidades. Então, por exemplo, nós aumentamos substancialmente os valores para as entidades que por exemplo, elas não tinham cobertura total das pessoas que elas atendem. Elas atendem e pagavam. Muitas vezes não conseguiam pagar o custo da energia elétrica do prédio da entidade e ela tinha que contar com a ajuda de voluntários, né? de doações ou de campanhas. Mandei levantar tudo isso e falei, vamos zerar esse déficit. Isso é uma dívida social. Uhum. Então, o munícipe, o cidadão, quer que o outro, seu vizinho, fique bem também, porque ele também vai se sentir bem. Uhum, com certeza. Não é? E assim eu penso na administração. Todos devemos estar melhor. De uma forma em que essa parte social, eu fico muito satisfeito, porque eu tenho muitos parceiros, né? E a parceria que a gente faz, não só com as entidades, mas com a comunidade como tudo. A gente recebe empresários que fazem doação de veículos, né? Que já tivemos esse ano aí, que viram recursos que dá subsistência às entidades. Para mim, mostra o quão solidária o quão bonito é se viver em Votuporanga. É isso mesmo, prefeito. Agora, a gente já está se encaminhando aí para o finalzinho do programa, para a gente encerrar, eu gostaria de falar sobre cultura. O que a gente pode esperar de 2023 para Votuporanga, né? A gente que sempre sediou grandes eventos, temos o FLIV aí, o Parque da Cultura sempre sediando também virada cultural. Quais as previsões agora para 2023? E aí, incluindo já o Carnaval, que eu não podia deixar de perguntar, a gente já está se aproximando aí para fevereiro, estamos às vésperas, né? Isso. Nós tivemos grandes eventos aqui esses 2 anos, em relativo inclusive à FLIV, o FLIV virtual, né? E esse ano passado agora pudemos fazer já um FLIV o maior de todos. Vamos falar do FLIV, que ele é o nosso carro-chefe, né? Mas nós temos e imprimimos fortemente um resgate de shows e eventos em todas as áreas. Então assistimos aí a Expo Show, vimos aí iniciativas de grupos que se formam, o Festival de Arrancadas, né? O beach tênis, investimos e entendemos dar apoio ao show gospel, né? Na área dos católicos, esse é o gospel dos evangélicos, na área dos católicos também auxiliamos, porque a gente entende que é uma comunidade significativa que a gente busca dar uma equalização. E os shows, eventos que a gente promove, eu digo isso sempre com muita propriedade, a secretária Janaína tem conduzido isso, ela usa muito os nossos artistas locais, né? A Virada SP foi uma prova disso. Um grande show que foi proporcionado nos últimos dias, nos últimos 30 dias do ano, né? Foi no final de novembro, início de dezembro, que foi
Nós tivemos lá milhares de pessoas no Parque da Cultura, que é um patrimônio do município, e ali nós intercalamos aquelas 24 horas de shows ininterruptos com artistas locais, né? E assim a gente tem feito na Concha Acústica, a gente tem feito na sala no Centro de Convenções Nelson Camargo. Nós temos espaço físico, a cidade, como a gente colocou aqui, é uma cidade quente, então ela é acolhedora no aspecto de pode fazer shows noturnos, pode fazer show durante o dia, o tempo ajuda, e a gente vai procurar, né, o que esperar desse ano. Tudo nesse sentido. Nós estamos agora finalizando uma licitação para uma construção de cerca de 6 mil metros quadrados de uma cobertura dentro do Centro de Convenções, do Centro de Eventos Helder Galera. Ali vai abrigar todo e qualquer tipo de grandes eventos. Esse é um investimento, o governo do estado direcionará para lá 9 milhões de reais que nós conquistamos, também por intermédio do deputado Carlão, e agora a gente espera que durante esse ano, agora nesses primeiros meses, essa construção já se inicie e possamos entregar para o município. Carnaval, ali no Helder Galera é um local que sempre a gente sabe que nós temos ali, nós tivemos o Oba, eles se ausentaram porque no momento em que eles acharam interessante não fazer esse ano em Votuporanga, mas esse ano em Votuporanga que nós pretendemos fazer algo sim. Nós vamos fazer uma solução caseira. A população vai receber por esses dias aí, como será, qual formato que a gente vai ter, mas vai ser algo que vai agradar bastante, e especialmente famílias. É essa a nossa meta. Muito bom. A gente vai acompanhar, então, você de casa que ficou interessado nessas informações sobre o Carnaval, acompanha a TV Unifev, que em breve a gente traz essas novidades aqui para você. Bom, prefeito, infelizmente chegamos ao fim do nosso programa. A gente tinha aqui, claro, vários assuntos sempre para conversar com o senhor. Então, as portas da TV Unifev ficam sempre abertas. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Fabiola, e a todos aqueles que nos assistem também. Muito obrigado por esse compartilhamento. Eu fico muito feliz. Por onde eu vou, na cidade, onde a gente vai, eu e a Rose, a gente encontra braços abertos. Isso faz com que a gente possa se sentir mais motivado, Fabiola. A gente quer fazer melhor, entregar mais. Né? É a cidade onde a gente vive, é a nossa casa, é o amor que a gente quer que saia de nós para todo cidadão. Então, um abraço a todos, um feliz 2023, um beijo no coração de todo mundo. É isso mesmo. Feliz 2023 para vocês aí de casa. Muito obrigada pela companhia, pelo seu carinho em mais um Coletiva. E a gente volta na próxima semana com mais novidades. Até lá!